Bom dia, turminha! Como vocês estão? Hoje vamos aprender sobre propriedades da água. A água é o que? É um bem precioso que Deus nos deu. É um bem que serve tanto para a nossa higiene pessoal quanto também para o nosso sustento. Nosso sustento, sim. Para fazer a nossa comida, para matarmos a nossa sede, nós necessitamos o quê? Da água. Então a água ela é um bem muito precioso. A gente já estudou que a água, através da água, tem as usinas hidrelétricas, que eles fazem represas com a água para que essa represa, ela faz com que as turbinas, a força da água se movimentem para chegar a energia elétrica na nossa casa. A gente aprendeu que a água, ela tem várias utilidades para o nosso dia a dia. E todos os seres vivos, não apenas nós seres humanos, mas as plantas, até os micro-organismos, eles necessitam da água para sobreviver. E hoje nós vamos ver que a água, ela existe propriedades nela. A gente vê essa água aqui, ó, Estão vendo aqui? É água potável. Aí você tá vendo aqui que essa água, olha só, ela tá clarinha, ela não tem cor, ela não tá com cheiro e não tem sabor. Então, a água aqui, ela está pura para o quê? Para servir para o nosso, dia a dia. A gente viu que apenas 4% que é composto no planeta Terra de água doce, que é essa água aqui, que não tem cheiro, não tem gosto e não tem cor. Mas 96% da água, ela é o quê? Água salgada, a maioria, que é água que tem sabor, que é água salgada. Você coloca na boca, ela tá salgada. Então, mas porque tem propriedades naquela água, que é a água do mar, dos oceanos, que faz com que aquela água fica salgada. Então, hoje nós vamos aprender sobre o que vem a ser a propriedade da água. O que é água pura? Mostrei para vocês, aqui uma água pura. A água pura, ela tem que ser o quê? Incolor. Incolor é o quê? É a água que não tem cor, tá? Ela é uma água límpida, transparente, Transparente, Não é assim embaçadinha, não. Outra coisa, a água para ser pura, ela também tem que ser inodora. É a água que não, tem cheiro. Já viu algumas águas que contêm cheiros, A água mesmo da praia, se você for sentir, tem aquele cheirinho, por causa do peixe, de um cheirinho de cru, aquele cheiro de peixe. Então, essa daí não é uma água pura. E a água também, para ser pura, ela tem que ser o quê? Insípida. O que é uma água insípida? É uma água que não tem sabor. Eu vou beber ela, não tem sabor doce, não tem sabor salgado, não tem sabor de uva, nem de morango. Quando eu, pego um suco e misturo na minha água, aí ela já não é água pura, ela já produz sabor. Até igual a água da praia. Já foram na praia? Quando você tá tomando banho, todo mundo faz isso, a boca tá salgada, porque aquela água, ela é uma água, que não é insípida, tá? É uma água que tem sabor. Aí, a gente vai ver que a água pura, ela não é encontrada na natureza. Por que a água da natureza, ela não é encontrada pura? Aqui você pode ver como a água tá pura. Você tá olhando porque ela tá transparente, eu não tô sentindo cheiro, nem sabor. Só que essa água que tem na natureza, por que ela não é totalmente pura? Porque ela está misturada a outras substâncias, algumas substâncias que tem até, no ar, tá? Por que as águas, subterrâneas, a água do poço,
né? Ela é bem mais pura para ser bebida do que aquela água que as pessoas têm da SEDAI. Porque a água que vem da casa da SEDAI, que chega até a casa de vocês, ela não é totalmente pura, porque ela passou por um tratamento para aquela água ficar potável. Você pode ver que ela tem um cheirinho aquele cheirinho de, né, um pouquinho de cheirinho de água sanitária, ela tem um saborzinho lá no final. Essa água, ela não é pura. Por isso que a maioria das águas do poço, ela é bem mais pura do que essas águas que vêm da SEDAI. Não quer dizer que a água que está vindo da SEDAI, que tem na casa de vocês, ela é uma água contaminada, ela é uma água suja. Não, ela é uma água potável que vocês podem utilizar tanto para beber quanto para fazer comida, para higiene pessoal. Mas ela passou por tratamentos para ficar potável, não diferente da que vem, né, dos solos, né, subterrâneos, né, que vem já lá do jeito que tá. Mas também é necessário que essa água o quê? Seja filtrada, ok? Então a água, ela, o que está na natureza, ela não é pura, tá? Você pode, às vezes, não ver, né? Porque transparente não parece, mas sim. É igual a água da chuva. Aí você vai me falar assim, tia, a água da chuva é uma água pura? A água da chuva é uma água potável? A água da chuva, né? Ela é uma água que eu posso botar meu copinho lá e beber? Não. Por que que a água da chuva, ela não é pura? Porque ela é misturada à substância que tem no ar. A gente sabe que o ar, ele, né, é muito poluído. Então a água da chuva, ela mistura com substâncias que contém no ar. Então essa água, ela é o quê? Ela não é potável. Passa a ser uma água o quê? Poluída. Pode sim, gente, utilizar para banho ou até se fazer comida, mas que ferva essa água. Por que eu tô falando aqui? Nós aqui no estado do Rio de Janeiro, né, nós não temos esse problema muito de falta d'água, mas lá no Nordeste tem. E o que eles fazem? Quando, muito difícil, mas quando chovem, eles, né, fazem um encanamento onde essa água vai bater naqueles canos, né? Eles abrem um cano, né? Aí é o chamado de calha, onde vai cair dentro de eles colocam tipo de uma caixa d'água para utilizar, porque lá a seca é muito grande, então faz com que as pessoas não tenham água. Então eles utilizam, gente, essa água da chuva para beber, para a sua higiene pessoal, né? Mas o bom para não trazer, porque muitas pessoas lá, né, ficam doentes, desidratados, né? Porque essas águas, né, dão vômitos, diarreia, porque são águas contaminadas. Então, o certo para eles utilizar é ferver a água para que a água ela passe a ser potável, que vai, né, ao ferver vai queimar todas aquelas impurezas que contém na água. Então a água da chuva, quem tá pensando, né, tem criança que gosta, na hora da chuva, ficar lá com a boca aberta pra cair, não é bom fazer isso, porque essa água que vem da chuva, ela contém impurezas que tá onde? No ar. E a gente sabe que o nosso ar, ele é bem poluído, tá? Então, a água é um solvente. Vocês sabiam que a água é um solvente? Aí você vai me perguntar assim, tia, o que é ser uma água solvente? Porque ela dissolve várias substâncias, tá? Várias substâncias eu posso dissolver na água, né? Eu posso misturar o sal e mexer na água, ela vai dissolver. O açúcar, a gente vai ver Goria mesmo fazendo isso. Eu posso pegar suco, né, e dissolver, né? Pego lá, ou tanto aquelezinho, né, aqueles tangue de pozinho, ou em garrafa você mistura. Você pode ver que o suco vai misturar na água e vai virar o quê? A gente fala, olha, quem quer suco? Mas é o que? Aquela polpa de fruta, aquele pozinho, misturou na água para virar o suco. Então, ele foi o que? Solvente, dissolveu na água. Mas nem todos, tá? Nem todas as substâncias, elas dissolvem na água. Tem algumas substâncias que ela não dissolve. Elas são o que? Insolúvel, porque não dissolvem na água.
Então, são chamados de substância não solvente, ok? Então, hoje eu trouxe aqui para vocês, né? Aqui está a minha água, tá? Eu trouxe uma água e trouxe também o açúcar, pra gente ver se o açúcar ele é solvente. E trouxe também o óleo, né? E outro copo pra gente ver, né? Qual é solvente e qual não é solvente. Então, eu vou pegar aqui, tá? Aqui a água, uma colher de açúcar. Ó, tá vendo? Vou colocar na minha água e vou misturar. Ó, tá vendo? A água aqui, ela já tá com substância aqui, que é o açúcar. Então, ela já não está ficando o quê? Uma água pura, tá? Ela é uma água que tá contendo o quê? Substância. E eu vou mexer. Ó, estão vendo? O que está acontecendo com o açúcar? Ele está dissolvendo. Então, o açúcar, ele é o quê? Um solvente, ok? Então, estou mexendo. Então, não quer dizer que a açúcar está transparente, que ela não está aqui. A açúcar, ó, ela está aqui. Estão vendo aqui? Ó, ela ficou o quê? Ela dissolveu, ficou transparente, né? Mas a gente pode ver que a água, ela já não tá tão branquinha como aqui, estão vendo? Então, essa água, tá? Ela está com a substância que é o açúcar, tá? Ó, a gente não vê mais aquele açúcar, ele dissolveu. E outra coisa, o sabor da água, né? Quando ela tava pura, tá? Ela é o quê? Insípida. Agora, quando eu botei o açúcar, ó, ela deixou de ser o quê? Insípida. Agora tá, ó, com sabor. Ela tá o quê? Uma água doce. E se eu colocar também o sal, né? Se eu fosse pegar um copo, o sal também é um solvente. Ele vai dissolver. E a água ele vai ficar o quê? Salgada. Ok? É igual às águas dos mares, das praias. São águas o quê? Salgada. Contém sal na água. Mas você vê o sal na água? Você não vê, ele o quê? Dissolve na água, ok? Então, o açúcar, ele é o quê? Solúvel. Por que é solúvel? Que dissolve na água. Aí eu coloquei o exemplo. Açúcar, o sal, sucos, né? Todos os produtos que quando eu mexer na água, ele vai dissolver, ele vai ó, tá vendo aqui? Você não vê mais o açúcar, tá aqui, ó. Ele se dissolveu. É chamado de solúveis, tá? E tem também as substâncias insolúveis. Aquelas que, quando eu coloco, elas não vão o quê? Dissolver na água. Vamos ver se o óleo, ele é solúvel ou insolúvel. Ó, misturei, botei aqui. Agora eu vou misturar, vamos ver. Vamos ver se ele vai, né, dissolver. Olha só. Ele dissolveu o açúcar? Não. O que aconteceu com o óleo? Olha só. O óleo, ele ficou o quê? Separado da água. Estão vendo aqui? Ficou o quê? Nessa parte aqui de cima. Então, o óleo, ele não é solúvel. Ele é chamado de insolúveis. Insolúveis. Por quê? Não dissolve na água. Exemplo, o óleo que a gente viu, o azeite, gordura, tudo que contém, que é gorduroso, que nem o óleo, ele não dissolve na água. Ele separa, fica a água embaixo e o óleo em cima. Diferente do açúcar, ó. Houve alguma separação? Não houve. O açúcar, ele dissolveu. Já o óleo, ele não dissolveu. Então, né, é chamado de quê? Açúcar solúvel, óleo insolúveis. Então, é isso que a gente viu hoje, as propriedades da água. A água, ela, né, para o nosso consumo tem que ser água potável. Mas não quer dizer que essa água potável, ela não contém algumas substâncias. Como eu já falei, as águas que vêm do SEDAI, que é chamado de água de rua, ela o quê? Ela tem substâncias, foram colocadas substância para que aquela água tornasse potável para o nosso consumo, tá?
Por quê? Porque era uma água poluída que passou por tratamentos. A água que tem, né, nos lençóis subterrâneos, que são o poço que a gente chama, já é uma água que já vem de lá, né, mais pura. Mas também, como eu falei, não existe água que a gente encontra na natureza que seja totalmente pura. Ela tem também algumas substâncias, né, até chegar a caixa. Ela passa por canos. Então, às vezes no canos pode ter alguma, né, substância, alguma coisinha ali. Então, por isso que certo é, ao consumir a água, ao beber a água, vocês têm que tomar água filtrada, tá bom? Então, a gente fica por aqui, tá? Estudem, façam as atividades, tá? E sempre bebam bastante água, que a gente viu que a água, ela é um bem tão precioso que evita até doenças, tá? Mas sempre bebendo água filtradas ou, né, como eu falei lá no Nordeste, que eles quase não têm água, às vezes utilizam água da chuva, que venham ferver. Às vezes um dia vocês podem, né, passear lá no Nordeste, né? Eu já ouvi alguns depoimentos de pessoas que chegaram lá, né, que utilizaram, viram, né, essas águas, pessoas utilizando essas águas. Então, o importante é, né, não quer dizer que aquela água não possa consumir, pode sim, mas que seja, né, fervida para tirar aquela substância que vem da chuva, que se mistura com a poluição do ambiente. Então, valoriza a água que vocês têm em casa, não desperdiçam, porque tantas pessoas que não têm a água para o seu consumo diário e nós temos e às vezes deixamos a água e a ralo abaixo, torneira aberta sem necessidade. Então, vamos cuidar. A água é muito bom, ela é, como eu sempre falo, um bem precioso para a nossa vida, ok? Por hoje ficamos por aqui, ó. Beijão, se cuidem e até amanhã.